Olá, povo de Deus, que alegria! Mais uma noite, estamos aqui celebrando ao Senhor juntos, entrando na sua casa, levando a palavra de Deus, levando esperança para o teu coração. Que Deus te abençoe muito nessa noite, depois desse momento de louvor tão especial, com tanta alegria, tanta festa. Agora vamos ouvir a palavra de Deus. E o texto que nós vamos ler está lá no profeta Isaías, capítulo 6, verso 1. Isaías 6, 1. Diz assim: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés e com 2 voava. Clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: Vai e dize a este povo: Ouvi, ouvi e não entendais. Vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venham ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos, a entender com o coração e se convertam e sejam salvos. Então disse eu: Até quando, Senhor? Ele respondeu: Até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, e as casas fiquem sem moradores, e a terra seja de toda assolada. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como o terebinto e como o carvalho, dos quais, depois de derribados, ainda fica o toco. Assim a santa semente é o seu toco. Senhor, neste momento em que nós ouvimos e lemos sobre o chamado de Isaías, que o Senhor também possa falar às nossas vidas, que possamos entender o nosso chamado, entender a nossa vida e aquilo que o Senhor delegou a cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. O chamado do profeta Isaías está repleto de mensagens que podem com certeza mexer com o nosso entendimento sobre o chamado que temos de Deus. O que Ele deseja com isso? A primeira informação é a data. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. O texto vai se ampliando e vai mostrando que era um tempo importante. Era necessário ressaltar a morte deste grande rei. Segundo aponta para o chamado do profeta, as declarações de fé a Javé, ao Deus do povo da Bíblia, a um povo que se sentia inseguro, a um povo que vivia um momento de assombro, de aflição, mas a um povo que, vivendo essa desesperança, essa aflição, um povo que se sentia ameaçado, Deus há de intervir na história, anunciando que Deus está presente em meio à luta do povo. É esse o enredo que trata o texto. É um texto que a gente consegue se aproximar de momentos importantíssimos da Bíblia.
É um texto que se aproxima do Êxodo, do chamado de Moisés. É um texto que está próximo do chamado de Gideão, de Jeremias. Todos os chamados vão se entrelaçando e vão mostrando os momentos difíceis que o povo estava enfrentando. A aflição, o abandono, o sentimento de abandono. O pensamento, a expectativa sobre o futuro, tendo em vista a morte de um rei ético, morte do rei Uzias. Então, quando a gente pensa em chamado, o meu chamado, qual é o meu chamado, Senhor? Qual o teu propósito? A minha vida? Todo chamado de Deus na experiência bíblica, sempre que Deus convoca homens e mulheres, santos homens e mulheres, tem uma perspectiva divina. Tem uma palavra de Deus direcionada a um homem ou uma mulher. O chamado de Deus para Moisés, o povo hebreu era escravo no Egito. Então o que nós pensamos sobre chamado? Quando ele vai acontecer? Quando estiver tudo organizado, quando a minha vida estiver estabelecida, quando eu arrumar o melhor emprego, quando eu tiver aquele bom salário. O chamado de Gideão acontece numa luta sobre o assentamento de Canaã. O chamado de Isaías, no meio de uma guerra sírio-efraimita, e com a morte de um rei. Um rei bom, um rei justo, um rei que trouxe prosperidade ao povo, e é esse momento de isolação, de perspectiva de futuro, como será? Vão saquear de novo a nossa terra, vão explorar o nosso povo, vamos para o exílio. Chamado de Jeremias, olha como os textos sobre chamados vão se entrelaçando. O chamado de Jeremias acontece em meio à luta entre o Egito e a Babilônia pela posse de Canaã. Olha quando acontece o chamado na vida de homens e mulheres da Bíblia. E o que você pensa sobre o seu chamado? O que você deseja fazer? Como é que você sonha? Chamado de Deus tem finalidade, tem uma missão, tem um propósito. E nunca é conquistar para si, para sua casa. O chamado de Moisés é libertar o povo da escravidão. Não é libertar a minha casa. Não é pensar nas minhas questões. O chamado de Deus que Deus tem para nós é macro, é sempre pensando na libertação do povo, como foi com Moisés. Com Gideão era libertar os hebreus das mãos dos midianitas, não era libertar a casa de Gideão. A minha família, aí qual é a fala dele? A minha família é menor, minha família é mais pobre, e eu sou o menor. Não, o chamado é para libertar o povo da opressão dos inimigos. O chamado de Isaías acontece num tempo difícil, num tempo de aflição, mas é um chamado para resgatar, para socorrer, para libertar do reinado do rei Acaz, para recuperar a fé em Javé. Este é o chamado do profeta Isaías. Você precisa anunciar esse povo para que eles retornem à fé verdadeira em Javé, ao Deus de Israel. Profecia tem sempre esse sentido, tá? A profecia deseja denunciar o erro do povo e aproximá-los de Deus. Profecia nunca quer desvendar futuro, isso é esoterismo. A profecia confronta, a profecia denuncia, a profecia convence o povo, vocês precisam retornar para Deus. Vai a este povo, que vede, mas não percebe, ouve, mas não entende. Chamado de Deus, quando chega para nós, ele traz perplexidade.
O chamado de Deus não vem assim, no momento que você está numa experiência emocional, num culto, o louvor maravilhoso, falar, agora eu vim, agora eu vou. Não, o chamado, ele vem com perplexidade e você sempre causa objeção. Sempre no texto bíblico. Vai para a Bíblia, meu irmão ou minha irmã, e tenta confrontar com o seu chamado. Fala que você tem chamado, eu vou. Vamos fazer missão em tal lugar, eu vou. Ou passear, não, chamado traz perplexidade, eu começo a pensar. Moisés ficou perplexo, lembra? E disse, quem sou eu para ir? Quem sou eu para tirar os filhos de Israel do Egito? Perplexo e causou objeção, eu não posso fazer isso. Eu não tenho condições. Chamado de Gideão, olha aí, já falei sobre ele e repito, causou um obstáculo, ele colocou um obstáculo, não posso ir, a minha família é mais pobre em Manassés. Chamado de Isaías, eu sou um homem de lábios impuros, e eu habito no meio de um povo de impuros lábios, eu não posso executar essa tarefa, é muito grande. Sempre traz perplexidade, sempre colocamos obstáculos. Jeremias falou, eu não posso falar, eu não sei falar, eu não passo de uma criança. Chamado divino, o chamado de Deus à nossa vida, ele acontece, sabe quando? Quando estamos ocupados. Já está em casa, né? Vendo revista de futebol. Deus me chamou. O cara está indo pescar, levando o passarinho. Acho que Deus falou comigo. Chamado acontece sempre em meio à ocupação. Eu vou tirar um tempo agora para Deus falar comigo. Não, ele vai no seu trabalho, ele vai na sua ocupação. Estou desempregado. A gente pode estar desempregado, mas arruma ocupação. Mas arruma alguma coisa. Moisés apacentava o rebanho de Jetro. Deus foi lá, sabia o lugar, falou com ele. Gideão malhava trigo no lagar, ocupado. Deus foi lá e convocou. Isaías meditava no templo, era a função dele. Enquanto meditava no templo, o Senhor se manifestou e falou com ele. E ele fica perplexo também porque ele ouviu o Senhor. Eu não entendo esses profetas de hoje em dia que eles veem Deus, já viu? Eu converso com Deus, bom dia Espírito Santo. Não, sempre no texto bíblico, quando alguém vê o Senhor, fica perplexo, perde o ar, fica com temor. É demais para o ser humano, eu vi o Senhor. Jeremias estava envolvido nas suas atividades de adolescente e Deus foi lá e convocou para uma grande tarefa. O chamado divino, o chamado que Deus tem para a nossa vida ocorre sempre em um momento de grande crise e de grande angústia do povo. Talvez esse tempo de pandemia pode ter sido um momento oportuno para Deus nos convocar para grandes tarefas, se você esteve antenado com isso. Mas para quê? Para ser mais do mesmo? Não, para fazer diferença. Deus não leva em consideração condição social, econômica, nível cultural, idade e nem pureza de vocacionado. Quando Ele convoca para exercer uma missão, Ele pouco se importa para isso. Não sei falar, sou analfabeto, não tem problema, Ele convocou. Minha família é mais pobre, não tem problema, eu vou ser convidado. Deus não leva isso em consideração. Deus não está esperando você ter uma graduação para exercer aquilo que Ele foi chamado para fazer.
Quando Deus nos convoca para uma missão, é para destruir injustiças, maldades e para construir vida plena para todas as pessoas. Isso é chamado profético. Chamado profético na Bíblia não tem nada a ver com declarar para a pessoa quantos carros ela vai ganhar, o apartamento que ela vai comprar. Não tem nada a ver na experiência bíblica, profecia para Deus ficar distribuindo as coisas. Profecias bíblicas são direcionadas às pessoas para acabarem com a injustiça e para promoverem vida plena para todos. Não é para a sua casa, para o seu rebanho, para a sua igreja, é para o povo. E se a gente vai aprofundando as circunstâncias do chamado do profeta Isaías, aconteceu no templo e pode estar acontecendo agora. Se o templo virou as nossas casas, e estamos agora em vários lugares, em vários templos, deduz então que se impõem os motivos para isso, como Deus fala conosco hoje. Se o templo migrou para a nossa casa, Deus está agora falando conosco. Deus está agora se comunicando. Quando a palavra de Deus é anunciada, é o próprio Deus que fala, e ele estava na visão do profeta, Senhor sentado sobre um trono, fez menção do templo como local da visão, e você está agora participando disso, e Deus pode estar falando contigo. As visões de Javé, os serafins, os cânticos, os louvores, o profeta estava na sua ocupação, no templo, bem atento aos sinais e percebendo. Usou o nome Javé dos exércitos, que é o próprio de Jerusalém. O ato de purificação é próprio do templo de Jerusalém. Ele estava ali, trabalhando, na sua ocupação. Mas o chamado acontece, especificamente para o profeta Isaías, quando ele vê, quando ele ouve, quando ele confessa o seu pecado e quando ele se purifica. Se a gente aprofundar, você pode descartar imediatamente a possibilidade do profeta estar dormindo. Não estava. O profeta estava ocupado, o profeta não estava sonhando, delirando, o profeta não estava desfrutando de um momento de êxtase. O profeta está plenamente consciente do que Deus está falando, o profeta está consciente daquilo que ele está vendo. Ele conhece templo e culto, e hoje esse momento é o lugar oportuno para ouvir o chamado divino que Deus espera de nós. Mas você bota muitas objeções, você resiste, você acha que não pode. O pecado do profeta Isaías não impediu que Deus o chamasse para ser profeta. Mas ele confessa os seus pecados. Ele está consciente, ele vê, ele ouve, ele confessa, ele se purifica. Ele é tocado por uma espivitadeira, que ficava no altar. Ele é tocado por isso e é purificado. A gente está esperando se preparar, se purificar. Não, a gente precisa ter consciência do nosso chamado. Nós precisamos estar nas nossas ocupações, estar atentos à voz de Deus a todo instante. Confessar o pecado e purificar-se faz parte dessa preparação de missão do profeta. E não sou eu, não é você, é o próprio Deus que tomará essa iniciativa. Só que as pessoas, elas estão querendo se purificar por conta própria. Aqui foi o Senhor que tomou a iniciativa. O serafim voou para mim, trazendo uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Essa brasa tocou a minha boca. Essa brasa tocou a boca do profeta e a iniquidade foi tirada e perdoados os pecados. Só que hoje as pessoas estão promovendo ou procurando a sua própria purificação, a sua própria santificação. É Deus quem toma a iniciativa, é Deus quem age de forma a
a ir tocar nos lábios do profeta. É Deus quem opera todas as coisas. Porque quando nós realizamos esse processo de purificação por conta própria, ele é provisório. Passa algumas semanas, o sujeito já sucumbe, e aí ele fica frustrado. Eu não consegui. Você não conseguiu porque você está tentando por conta própria. Reconheça os seus erros, reconheça as suas fragilidades, reconheça as suas quedas e espere que Deus provoque essas transformações. Espere que Deus gere purificações. Porque o pecado não vai impedir de Deus lhe chamar para tarefa nenhuma. Se Ele deseja realizar algo na sua vida, Ele vai lá e vai te tocar. Hoje Ele vai me tocar. Confessar os seus pecados, se purificar, porque Deus está realizando isso, mostra um pouco dessa importância do chamado de Isaías para todos nós. Para encerrar, o livro do profeta Isaías começa com esse chamado lindo e termina com um anúncio de libertação. Essa atividade profética que todos nós fomos chamados, que não é para a minha casa, para a minha igreja, para todas as pessoas. Momento desse chamado profético, o momento dessa profecia, a frase que abre o livro do capítulo 6, eu quero retomá-la com vocês. Diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Presta atenção nessa frase. Presta atenção no que Deus deseja falar contigo. Presta atenção na afirmação desse texto. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Profecias não é um conjunto de palavras, amontoado de palavras, que a pessoa nem entendeu. Eu vejo as pessoas dizendo aí que estão recebendo profecia e vão procurar outro para dizer o que significa aquilo. Não, profecia não é um amontoado de palavras, de conjunto de palavras que jogaram sobre a sua vida. Não, profecia tem interpretação histórica. Profecia faz uma leitura do momento do povo. Profecia se dá através de pessoas autorizadas e legitimadas pela palavra de Deus. Profecia tem contexto histórico. No ano da morte eu vi o Senhor. Voou até mim, falou comigo. Então você precisa entender o contexto histórico a qual vive, as dificuldades, as lutas que está enfrentando, e notar que a profecia, o chamado de Deus, quando chegar ao teu coração, não virá de uma forma para você ficar montando quebra-cabeça, né? Ficar pegando montando quebra-cabeça, posso dar outra palavra, ficar buscando confirmação aqui e ali, não. É claro, é direto. O profeta sabe o tempo que ele está vivendo. Deseja indicar a data da morte de um grande rei, a data de um momento difícil, a data de um momento tenebroso para o povo. Deseja mostrar a todos nós que profecia é uma tarefa difícil, mas também desafiadora. No ano da morte do rei, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Essa profecia direcionada ao profeta Isaías, quando ele anuncia o ano da morte do rei, tem um desejo, uma vontade de afirmar algo. Ela quer dizer uma coisa e deseja dizer para você nessa noite: quando a esperança do povo se esgota, Deus intervém a favor do seu povo e é Deus quem passa a agir. Não será ninguém, é o próprio Deus. É a partir da morte de um grande rei, a partir da morte do rei Uzias, de um momento sombrio, é que Deus anuncia a sua resposta de restauração.
Então você está olhando para a sua vida e pensando que é o fim, não. Talvez seja o tempo de você perceber, é nessa hora que Deus vai agir de forma contundente. No ano da morte do rei Uzias, é uma importante declaração de fé, é uma atuação do próprio Deus, eu vou agir. É comunicar aos leitores da época de Isaías e a todos nós, Deus deseja comunicar a todos nós que está atento ao nosso sofrimento, que está atento à angústia do seu povo, e que está enviando um profeta. É isso que ele está dizendo. Eu estou atento ao seu sofrimento, povo, e estou enviando um profeta, ou seja, Deus está conosco. O início do capítulo 6 de Isaías é chamado o livro do Emanuel, sabiam? Deseja dizer isso mesmo, Deus está conosco. Relatos desse chamado divino, dessa missão específica, essa parte importante da Bíblia que vem destacar para nós. É legítimo quando Deus nos chama. Fique perplexo, pode ficar. Cause objeções, sim. Espere por Deus. É Ele quem vai fazer todas as coisas e a diferença. O profeta vai adiante. Mediante tantos opositores, se opondo à vontade de Deus, fica claro para nós que esse livro deseja sim convocar o povo a levar a sério a palavra de Deus. Ainda ficará, a santa semente é o seu toco. Vamos levar a sério o chamado de Deus. Vamos ter clareza, consciência. Se está perdido, se falaram com você, mas você não está entendendo, não entra nessa canoa, que essa canoa é furada. Aguarda. O chamado de Deus é claro. Você vê, você ouve, você entende, você está consciente. Não fica em delírios. Não, você está consciente. Esse é meu chamado. E não é para minha casa, é para minha vida. Eu tenho um propósito maior. Por que ficarmos limitados à nossa casa, às nossas questões? É muito pequeno o seu chamado. Será muito pequeno. Vamos orar? Vamos cantar o que hoje? Vamos louvar o que? Qual louvor? Vamos orar. Enquanto eles se aproximam aqui. Senhor, que nessa noite, inspirados pela Tua palavra, possamos ter mais consciência desse chamado. Ver, ouvir, reconhecer o nosso erro e aguardar a purificação. Que o Senhor há de tomar a iniciativa, que o Senhor há de limpar os nossos erros, nossos pecados, perdoando os nossos pecados. Que no momento difícil de sofrimento para o povo, é o Senhor que decide agir. Obrigado, Senhor, por esse cuidado, por esse amor com cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém.